Hoje é dia 7 de maio de 2025 e este é o podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho, deixa cá tirar isto da frente, o comandante Sonazol. Boa tarde, bom comandante. Como é que vai isso? Boa tarde. O que fazia falta neste país era uma limpeza. Pronto, uma limpeza. Com esfregão de palhadaço e bota cardada. Tudo esfregado até sair a tinta toda. Ok. Peço desculpa, é o espírito das eleições. Ouvi Ficaste infectado sobre o debate dos pequenos partidos e consta que foi um circo. Não vi porque quero manter a minha sanidade mental, mas ouvi dizer que foi muito divertido. Eu vi um bocadinho, não foi divertido. Eu não vi, portanto não posso dizer nada, eu só ouvi zunzuns. Não, eu vi um bocadinho e... fizeste bem, não ver. Fora de brincadeiras, eu acho importante que estes debates se façam. Eu não estou a dizer isso. Eu acho mal que lhes chamem os pequenos partidos, porque não, eles não lhe chamaram isso. Eles não chamaram isso. Pronto. Mas é assim que eu vi isso ser referido. Pronto. Ou partidos sem representação parlamentar, vamos chamar-lhes assim. Foi assim que lhes chamaram. Mas eu acho que é importante que hajam estes debates, que lhes seja dada uma oportunidade, porque também é uma oportunidade para o país fazer uma avaliação da necessidade de termos cuidados continuados e de tornarmos a saúde mental acessível a toda a gente. Também acho que sim. Acho que sim. Concordo inteiramente com isso. Ok, vamos lá então fazer isto. Então, e estivemos a gravar estes episódios, este infinito número de episódios da Voz dos Direitos Digitais dedicado aos programas eleitorais. Como é que te sentes agora que terminou? De rastos. Pronto. Mas já temos muitos episódios publicados, são um total de 9, com análise de programas de 8 partidos, mais um final de análise geral e de classificação ordenada dos programas eleitorais, que vale a pena ouvir porque tem algumas considerações interessantes. E ouçam, podem também ouvir o do ano passado, para compararem como é que os partidos evoluíram. Também podem ir ouvir o debate que houve na Festa do Software Livre de 2024, que foi virado mais para o objetivo era ser sobre soberania digital. Foi esse o tema que foi sugerido. Acabou por se debater muito menos a soberania digital e muito mais a adoção de software livre. Pronto, que faz parte da soberania digital, mas que é apenas uma pequena parte, pequena mas importante parte da soberania digital. Há links para tudo isto nas notas do episódio e estou a ver aqui o Luís Ribeiro a perguntar onde é que se pode ouvir esse podcast. Em qualquer sítio onde se possa ouvir podcasts. É a resposta que se dá. Portanto, se fores a qualquer podcatcher, ele deve ter. E também consegues ouvir no Spotify, mas qualquer podcatcher podes encontrar, ou se fores a direitosdigitais.libsyn.com, libsyn.com, direitosdigitais.libsyn.com. Também dá lá a feed RSS, podem subscrever diretamente em vez de procurar nos diretórios das vossas aplicações. Todos usam o da Apple. Alguns oferecem também o do Podcasting Index. No YouTube não encontras porque o YouTube não é uma plataforma de podcasts. Portanto, não existe no YouTube. Tens de ouvir ou numa plataforma de podcasts ou numa aplicação de podcasts, não necessariamente numa plataforma, ou no nosso site. Portanto, procure por Voz dos Direitos Digitais e vais encontrar. E tu, mais aventuras além da gravação da Voz dos Direitos Digitais? Eu queria só deixar 2 notas em relação ao podcast da Voz dos Direitos Digitais. A primeira é que apreciei o esforço que tu fizeste em usar o termo classificação em vez de ranking, que eu oponho a que se use o termo ranking. Isto é uma referência ao sketch dos Gato Fedorento sobre aquele senhor que fala assim meio abexanado quando usa termos estrangeiros. E apreciei muito e ri muito porque nós tínhamos planeado fazer 4 episódios em que fazíamos sensivelmente um episódio de 1 hora, hora e pico, para 2 partidos e acabámos por fazer quantos? 9 episódios? Yeah. 9 episódios, um para cada partido, e cada episódio será excelente para aqueles de entre vós que passais muito tempo no trânsito a ir para os vossos afazeres,
porque cada um dura quase 2 horas, alguns até duram mais do que 2 horas. E são excelentes também para aqueles entre vós que sofreis de insónias, porque metem os auscultadores na cabeça, encostam a cabeça na almofada e ouvem as nossas vozes perorar sobre toda a espécie de diatribes e avaliações de programas políticos. É excelente. Nós vamos dar cabo da indústria farmacêutica. Exatamente. Fora isso, passei uma semana degradante e cansativa, porque só fizemos aquilo praticamente no fim do dia. Sim. E foi dantesco. E passei uma semana até relativamente descansada, porque esta história é um bocado longa, mas eu tenho um sofá do IKEA, que é um sofá até relativamente simples, que é daqueles que se abrem para fazer uma cama. Um sofá de 3 lugares, que comprei em 2009, que estava em promoção, que me custou 90 euros. E só comprei esse sofá porque me custou 90 euros. E tem-me servido anos a fio. Ainda o uso, é um dos sofás que eu tenho na sala, tem-me rendido imenso. E esta semana foi muito útil e muito prático, porque eu tinha aqui um computador em casa que não era meu, que corria o Ubuntu 22.04, e olhei para o computador e disse assim: olha, não queres que eu te faça a atualização dessa versão do Ubuntu para a próxima LTS, que é 24.04? Tem umas coisas fixes e tal. E ela disse-me especificamente: por favor, tenha cuidado, porque eu tenho aqui coisas críticas. E eu: não há de ser nada, não te preocupes. Não percebes nada de informática, deixa-me pegar nisso. Fui ao terminal, fiz tudo do release upgrade, vi as linhas de texto a correr para cima e para baixo. Ele disse-me assim: quer eliminar estes pacotes? Sim, não. Sim, vamos eliminar. Olha, tem aqui uns snaps que não sei o quê. Como é que é? Mas antes disso fiz o dist upgrade e não sei o que mais. Estava todo lampaneiro. Ela estava sentada ao meu lado com ar de pânico. Nisto terminei. O terminal disse-me: sim senhor, está feito, agora vamos ter que reiniciar. E reiniciei. E ao reiniciar, ele fica com a rodinha a dar e não vai a lado nenhum. E então eu pensei: vou dormir no sofá. E pronto. Foi uma bonita história que, não tenho a menor dúvida, também vos acontece frequentemente. Neste momento estou a copiar as tralhas que estavam lá para dentro para um segundo disco e vou fazer uma instalação de raiz. Portanto, não sei o que é que correu mal, porque eu já fiz isto noutros computadores e correu bem. Portanto, eu culpo a Canonical pela minha crise conjugal. Portanto, fazer backup antes de começar a fazer uma coisa que pode resultar em problemas, não. Não, eu quis armar-me em campeão. Eu sofro de uma coisa que a informática nós chamamos, é um termo técnico, se calhar vocês não percebem, chama-se excesso de confiança. E deu de modo que eu agora vou escrever uma cartinha à Canonical a dizer: olha, eu gostava que vocês participassem pelo menos uma parte das despesas do processo de divórcio e as dispensas do advogado e essas coisas todas. Isso vai resultar. Enfim, olha, eu tive a tentar inscrever-me e a inscrever para votar antecipadamente. Posso só perguntar uma coisa? Podes. Tu tiveste ou tu estiveste? Eu tive. Não, eu estive. Eu estive. Ai, isto mete-me cá uns nervos. E entrei no site da CNE e a primeira coisa que fui fazer foi ativar o JavaScript, porque eu tenho sempre o JavaScript desativo. Espera aí, tu foste ao site do Corpo Nacional de Escutas? Sim. Ok. Fui ativar o JavaScript e eis que não constato que a CNE está a utilizar serviços do Google. Ou seja, está a dizer ao Google quem nós somos, reflete que somos portugueses. Olá, Miguel Gomes da Costa. Fogo, já não falávamos há muito tempo. E a seguir fui visitar um site da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que é o portal do eleitor. Fui fazer a mesma coisa, ativar o JavaScript e estava lá outra vez também o Google. E estava ainda um link para um endereço que eu não conhecia, aliás.
e que rapidamente identifiquei como sendo de um chatbot que usa IA, que estava no site do portal de eleitor, mas olhei também para uma barra grande no fundo da página que dizia: este site usa cookies, aceita a política de cookies. Ora, eu carrego no sítio que diz política de cookies, porque era um link para ir ler a política de cookies. Eis que não, é uma página vazia. Uau! Já dizia a minha avó, em casa de Comissão Nacional de Eleições, espeto de pau. Neste caso, é a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. É tudo a mesma coisa. Não é, não. Que nem é independente. E depois tento navegar para a política de privacidade do site e não consigo deixar de ver o raio da barra a dizer para eu aceitar a política de cookies, que até me impedia de ver pelo menos parte da política de privacidade. Lá consegui verificar que a política de cookies, em vez de estar na página de política de cookies, está na política de privacidade. Eu vou-te explicar o que é. A política de privacidade gosta tanto da sua privacidade que se esconde atrás da janelinha das cookies. Portanto, é uma política de privacidade privada. Pronto. E constato lá que diz que utiliza um serviço do Google para Analytics do site, mas não fala do Google como sendo um subcontratante, nem o Google, nem a empresa que está por trás do chatbot. E era só o Google ou havia mais? Não, era também essa do chatbot. O chatbot e o Google, só esses dois. Eu fui investigar. E não havia assim uma infinda lista de parceiros, não. Data brokers e coisas assim? Não. Ok. E descobri que a empresa que está por trás do chatbot é a Altice. Descobri não porque esteja escrito no documento da política de privacidade, mas porque fui investigar na internet. Ou seja, agora estou intrigado. Conta-nos mais. Há aqui violações massivas do RGPD. Primeiro, a obrigar-me a consentir sem conseguir ler a política de privacidade. O que acontece aqui é que não há uma base legal com base no consentimento, porque o consentimento tem de ser livre. E se eu não tenho um botão para recusar, não é livre. Também não é informado porque eu não consigo ler a política de privacidade antes de aceitar. Portanto, a base legal do consentimento não é válida. Também não é válida o interesse público, porque isto não é do interesse do interesse público. Também não é no meu interesse e não é necessário para o site funcionar. Portanto, não há uma base legal para o processamento de dados por parte destes dados, por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados e dos seus subcontratantes. Além disso, falta informação sobre como é que eu posso exercer os direitos relativamente aos subcontratantes ou quais as suas políticas de privacidade. Portanto, há aqui um sem número de violações e mandei um e-mailzinho ao encarregado de proteção de dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. E aguardo agora a resposta à minha exigência de que estes problemas sejam corrigidos e que ele exerça o meu direito junto daquelas entidades de apagar os meus dados. Então, mas o próximo passo é ir para a porta da CNPD a armar peixeirada, certo? Não, eles têm um mês para responder, de acordo com a lei, e se eu não estiver satisfeito com a resposta, posso então fazer uma queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Lembras-te do Manuel Subtil? Sim. No final dos anos 90? Ele era muito pouco subtil, na verdade. Sim. Podias subtilmente fechar-te na casa de banho da Mel Altice e ameaçar estourar com aquilo tudo? Não, para teres publicidade para o teu caso, para as televisões irem lá filmar e tal. Dá muito trabalho, pá, isso dá muito trabalho. Aumentava as audiências do podcast também. Sim, e as casas de banho da Altice são todas muito velhas. Portanto, não. E pronto, tens mais alguma aventura desta semana?
uma aventura de relevo, para além de estragar computadores e dormir muito pouco, nem por isso. Estive a trabalhar umas coisinhas em HTML que me deram a volta ao miolo e que resolvi com uma solução muito simples. É uma solução do estilo engenharia soviética. Eu tinha uma página em HTML que me estava a dar uma série de erros e com configurações estranhas e elementos fora do sítio. E eu pensei, já sei como é que resolvi isto. Apaguei a página e fiz tudo do início. Pronto. Acho que foi o melhor que fiz. Aí está, é uma solução. Olha, eu andei virado um bocadinho para o arquivismo. Como sabes, eu gosto muito de guardar as páginas que visito, ou pelo menos algumas das páginas que visito no Internet Archive. Sim, eu sei que tu tens uma impressora laser industrial a cores e que tu fazes questão de imprimir todas as páginas de internet que queres guardar e neste momento já não tens espaço para dormir, tens dormido na garagem porque o teu quarto está com pilhas de papel até ao teto. Quarto, a casa no outro de banho, dia estavas tudo. muito Também já não estou bem, agitado. não há espaço. Quando eu te fui buscar ao Miguel Bombarda, quando tu tiveste alta e estavas a dizer que é preciso guardar tudo em papel porque eles vão destruir os servidores e não sei o que, eu disse, tem calma, Diogo, toma aqui a medicação. Qualquer coisa desse género, certo? Foi. E então eu utilizo uma extensão do Firefox para arquivar coisas no Internet Archive. Já lá tenho no meu arquivo mais de 1600 páginas, mas isso é só um arquivo. E isso acontece alguma coisa ao Internet Archive? Pois é. É bem provável que aconteça, porque já ouvi aí zunzuns, para além da Wikipédia, de que o Internet Archive não agrada a certos poderes instalados em Washington que começam a querer cercar esses depositórios da internet. E eles têm estado sob ataque não só das editoras de livros, como também das editoras de música, a ser processados, portanto, não é inteiramente impossível que eles desapareçam. Mas... Tu sabes onde é que eles estão localizados, as operações em geral, São os servidores, Francisco. isso tudo? Ou... Tudo em São Francisco? Eu não sei se têm mais data centers, é provável que tenham, acho que eles têm múltiplos, mas a sede é em São Francisco e tem um data center em São Francisco, sim. Era bom que eles começassem a distribuir a tralha toda por vários centros usados espalhados pelo mundo em países seguros. Isso digo custa eu. dinheiro. E seguro. Pois é, mas o risco é que aquilo se perca tudo. Isso seria uma catástrofe. Aliás, é uma catástrofe, em um dia destes fui ao Internet Archive por curiosidade e descobri sites de internet que eu frequentava nos anos 2000 e em 99 e assim, e fiquei encantado porque eu pensei que nunca mais ia voltar a vê-los. Vê lá. Mas tu. sim, o Internet Archive Foi é ideal viajar para no isso. tempo. Mas pronto, estava a ouvir um outro podcast e ouvi falar de uma coisa chamada Monolith. Monolith é uma pequena aplicação que permite descarregar o site, fornecendo-lhe apenas o endereço do site. Está disponível no Snap Store. Portanto, se vocês abrirem o App Center e procurarem por Monolith, vão encontrar. Se correrem o comando Snap, instale Monolith também. É um Snap mantido pelo Alan Pope e ouvi falar disso num dos podcasts dele. Mas isto não chega. Eu já estou a arquivar os sites usando uma extensão para o Internet Archive. Mas se eu quiser arquivar a partir da linha de comandos, então descobri uma outra aplicação que também está disponível como Snap, que é o Wayback Py, e que é uma aplicação de linha de comandos ao qual tu forneces o endereço do site e ele arquiva-o no Internet Archive. Estava agora a pesquisar e descobri, a par do Monolith, outra coisa chamada Personal Wayback Machine. Sim, já aqui falámos de uma aplicação web que faz isso, que há uns tempos. Mas pensei também, outra coisa que eu gosto de arquivar são as minhas faturas, que não estão disponíveis em papel. Só que isso é papel, eu não tenho um scanner para começar, mas mesmo que tivesse um scanner, era fixe depois eu conseguir extrair de lá a informação de dentro desses PDFs. E então, por acidente, deparei-me com uma coisa chamada Paperless NG, que é uma aplicação que quando tu envias para lá um PDF ou uma imagem, ele
guarda a imagem ou o PDF e, além disso, extrai de lá metadados e conteúdo de texto de dentro desses cheiros. Mas espera, mas tu estás a falar em faturas que tu recebes em papel? Sim, eu uso papel, sim. Entregam-me quando vou às compras e quando coisas assim. E tiras uma foto e aquilo envia para arquivo? Como é que explica lá melhor isso? Essa é uma possibilidade. Também podes usar um scanner e digitalizar e tens um PDF a partir daí. E tu envias para aquela aplicação que é um site, uma aplicação web, e ele automaticamente faz isso tudo. Ele tem uma capacidade de OCR, reconhece o conteúdo desses fecheiros e arquiva o conteúdo, além dos fecheiros, arquiva também o conteúdo em texto. Permite classificar com tags e coisas desse tipo. Os códigos QR muitas vezes são usados para fins que são um bocado inúteis, como por exemplo distribuir endereços de internet. Alguém imprime um papel, põe lá um código QR e diz assim, agora vá aqui e descubra o nosso site. O site às vezes é uma coisa estupidamente simples, género site.com. Sim, mas às vezes são endereços maiores ou é uma página qualquer dentro desse site que tem um endereço maior. Eu não sei se isto já existe, mas acho que um código QR numa fatura que contivesse todos os dados da fatura que fossem invertidos para dentro de um programa de formatos abertos era perfeito. A mim dava-me um jeitão, porque assim tinha um arquivo digital das faturas todas. Nunca vi isso. Mas isto não funciona. Devia haver. Sim, mas isto não funciona. Isto não é só para faturas, isto funciona para tudo. Tudo que for digitalizado, tudo que for fotografado ou tudo que for uma imagem gerada digitalmente também. E permite criar-te um arquivo com isto. E melhor ainda, ele tem uma integração com o Nextcloud e tu podes... Mas só uma pergunta, e tiras uma foto e ele inscreve assim alguns metadados ou nem por isso? Sim, sim. Qual é a percentagem de erros do OCR? Não sei, nunca usei. Quando são documentos em papel, tu nunca sabes muito bem, porque o papel pode estar deformado, pode ter vincos, sim. A impressão pode não estar muito boa, pode haver coisas escritas à mão, é sempre... Sim, nenhuma solução da OCR é perfeita. Portanto, é o que for possível. E isso existe para, ou funcionaria num telefone com o Ubuntu Touch? É para um amigo. A aplicação em si é uma aplicação web. Portanto, tens de ter um servidor onde ia correr. Certo. Portanto, eu poderia, imaginando que eu teria uma instância de Nextcloud ou coisa assim, eu podia correr um container paralelo para enfiar lá isso. Será que dava? Sim, sim. Então, e além disso, ele tem uma integração com o Nextcloud que permite que tu, ao transferires um ficheiro para dentro do Nextcloud, ele vai lá buscar automaticamente. Olha, isso era matar dois coelhos de uma cajadada. Portanto, trabalho de casa para a semana que vem, vamos todos montar essa aplicação em cima de uma instância de Nextcloud, que é para depois vertermos as coisas digitalmente para... Façam isso. Depois nós damos as notas. Sim, nas notas deixo o link para a documentação desta aplicação, para a integração com o Nextcloud e um blog, um post de um blog a explicar como é que uma pessoa adotou esta ferramenta e um vídeo também a explicar como instalar usando o Docker, por exemplo. Além disso, continuei a mudar o meu workflow do Firefox para usar perfis. Descobri também no Firefox que isto era óbvio, mas nunca tinha pensado nisto, que podia agarrar no grupo de tabs, que agora é uma funcionalidade disponível no Firefox, e arrastá-lo de uma janela para outra. O que é muito prático, pois permite, por exemplo, que eu estou numa janela e a pesquisar uma coisa, começo a pesquisar uma coisa qualquer e às tantas tenho 20 tabs abertas dessa pesquisa. Pá, nessa janela já tinha outras 500 tabs com outras coisas quaisquer. Pego nestas 20 tabs, crio um grupo, arrasto para outra janela e aí é mais fácil trabalhar com essas 20 tabs. Faço a pesquisa que tenho que fazer. Se não tiver acabado, uso a funcionalidade para voltar a pôr para a janela inicial e esconder as tabs usando a opção de tab groups para isso.
Mas como é que selecionas essas abas todas? Shift, clique na primeira, clique até a última, ou em cada um uma. Documento de uma folha de cálculo, uma coisa assim. É parecido, e depois está lá o botão direito em cima do rato de uma delas e está lá o botão de adicionar para um grupo. Ok, já percebi. Não, eu sei bem do que falas, acontece-me imenso quando estou a comprar más imitações de malas de Louis Vuitton e sapatos de salto alto também chineses em sites de retalho. E foi isso, as minhas aventuras foram essas, mas relacionado com elas temos Cantinho do Firefox. Ai, que bom! É preciso um separador, né? É. Vou tentar improvisar qualquer coisa. E pronto, estamos no canto. É o possível. Eu não sou remunerado, ok? Querem separadores como deve ser, paguem. Pronto. O Cantinho do Firefox. Ora, no meio desta adoção dos perfis, estava a instalar extensões num dos perfis e reparei que, além da extensão da Wayback Machine, do Internet Archive, que existe outra ainda, chamada Web Archives. Ou seja, mais do que um. E esta não é para arquivar, mas é para consultar páginas em mais do que um arquivo. E os dois principais que me interessam é o Wayback Machine, mas esse já tem uma extensão para o Wayback Machine, mas este usa o archive.es também, que é um outro arquivo relativamente grande. E então eu só para poder usar o archive.es adotei esta extensão. Ela é criada por uma pessoa chamada Armin Sebastian, e ao investigar esta extensão e para decidir se seria instalar de facto ou não, fiz um bocadinho de pesquisa e fui ver quem era este autor desta extensão, se fazia outras extensões, se não fazia, e por isso cliquei no nome dele lá no site do Firefox e vi a lista de extensões dele e reparei que já usava uma que ele usa, que é o Search by Image, que faz buscas invertidas de imagem. Ou seja, vocês têm a imagem e querem procurar o site ou os sites em que ela aparece. Ele faz também pesquisas de imagens semelhantes à semelhança do que faz o motor de pesquisa da Google? O que ele faz é utilizar essa funcionalidade em vários desses motores de busca, inclusive é do Google. Portanto, é um meta-motor de busca para imagens? Não é um motor de busca, é só uma extensão. Não lhe deixaria... Por isso é que eu disse meta-motor de busca porque vai buscar vários resultados, não? Mas não os agrega. Ok. Pronto. Tu escolhes pesquisar em um deles, ou em todos, ou em alguns, e ele pesquisa e abre tabs com os resultados. Certo, não, pensei que ele devolvesse vários resultados pescados em vários sítios. Não, ele não é um meta-motor de busca. É só uma extensão que simplifica, automatiza as pesquisas e simplifica a interface e a experiência de utilização para fazer essas pesquisas. Mas tinha outras extensões interessantes. Uma delas é o Ping Blocker. E o que é este Ping Blocker? Basicamente alguns sites que gostam de seguir as pessoas pela internet. Não. É verdade. Estou a saber isso pela primeira vez. É verdade. Como é possível? Não tínhamos falado disso neste episódio nem nada. Mas a mim disseram que a internet era um lugar seguro e maravilhoso em que éramos todos irmãos e dávamos as mãos e cantávamos Kumbaya e tocávamos guitarra. Pois, mas não. E o que acontece é que esses sites que gostam de seguir as pessoas também gostam de ajudar outros sites a seguir pessoas. E então incluem dentro do seu código instruções para que o vosso navegador de vez em quando envie um sinal a esses outros sites. E esta extensão, o que ela faz é impedir esse sinal de ser enviado. Mas ele faz isso para todos os sítios onde tu andas a navegar? Todos os sítios que não sejam o site onde tu estás a navegar. Ou seja, ele impede a ligação do... Por exemplo, estás no site A, estás no site A e esse site A está a dizer, olha, navegador, envia aqui um sinal ao site B e ao site C que esta pessoa está a navegar neste site.
E o que esta extensão faz é impedir que o navegador faça essas coisas. Contudo... Espera aí, impedir que o navegador onde tu estás envie sinal. Visitar um... Ok. Mas é o navegador que envia o sinal? Sim, porque o site assim, o JavaScript executa na tua máquina, não executa no servidor. Certo. E normalmente é com JavaScript que isso acontece. Não é apenas, mas é a maior parte dos casos porque eles não querem ter a carga de executar o envio desses sinais do lado do servidor, porque é muito processamento e muita carga de rede. Portanto, a nossa privacidade é violada e nós ainda temos que meter recursos para violar a nossa própria privacidade. Exatamente. Que bonito. É verdade. E ele disponibiliza então esta extensão para impedir isso. E disponibiliza ainda uma outra coisa, que é um site que ele criou que verifica se o nosso navegador faz isso, se está configurado para fazer isso ou não. Eu utilizo o Firefox com as funcionalidades de bloqueio de rastreio ao máximo e fui fazer esse teste. E no teste ele disse-me logo que não estava que o meu navegador não estava a enviar esses sinais. Ou seja, eu não precisava de instalar a extensão porque o navegador já estava a fazer a funcionalidade da extensão. Mas isto deve-se a utilizar as definições do Firefox, as definições de privacidade mais restritivas que o Firefox permite. E além disso tenho várias outras extensões também instaladas no meu navegador que também podem estar a ajudar a bloquear o envio destes sinais. Só uma perguntinha. Eu, por curiosidade, fui pesquisar e encontrei aqui duas extensões, pelo menos com o nome Ping Blocker. Eu suponho que é aquela cujo autor é o Armin Sebastian. Exatamente, e que é recomendado pelo Firefox também. Tem lá o sinal. E as outras não sabemos bem quem é que fez. Há vários com o nome Ping Blocker. Deve falar o nome escrito. Se calhar até são forquilhas da extensão original, não faço ideia. Ou são simplesmente diferentes. Mas sim, está lá sempre o nome de quem é o autor. Ou quase sempre. Está lá pelo menos um nickname de quem é. Já adicionei. Pronto. Mas, como eu disse, se tiveres as definições certas no Firefox e se calhar até algumas extensões como o Block Origin e mais algumas, é provável que isto não funcione. Também é provável que o NoScript, que é a extensão de bloqueio de JavaScript, também ajude com isso. Portanto, é fixe que isto exista e poderá ser útil a alguém. E há outra extensão interessante que é o Captcha Buster. O que é que o Captcha Buster faz? Bem, não sei se já repararam, mas é bué irritante resolver captchas. Não só irritante, como alguns são seriamente difíceis de resolver. Eu acho que alguns são mesmo muito difíceis de resolver. Eu gosto daqueles que me perguntam se eu sou um robô. E eu tenho sempre tendência para responder: bip, bop, não sou um robô, sou um ser humano como tu, mamífero peludo. E engano sempre. Mas alguns são mesmo difíceis de entender e de ler o que é que lá está. Tal é o nível de ruído que é adicionado às imagens que elas se tornam ilegíveis. E os puzzles começam a ser cada vez mais também complexos de se resolver e coisas desse tipo. E os mecanismos equipados com inteligência artificial estão cada vez mais competentes a resolvê-los também. Também, é verdade. O que tem gerado proliferação de bots, nomeadamente em grupos onde eu estou, onde eles têm chovido nos últimos tempos. É verdade. E o que é que este Captcha faz? Este Captcha usa uma funcionalidade de acessibilidade de alguns destes Captchas, que é a possibilidade de utilizar áudio para obter a informação do Captcha. E então ele descarrega o ficheiro de áudio, lê o ficheiro de áudio, transforma-o em texto e resolve o Captcha por nós. Mas, ok, tenho várias perguntas. Essa extensão não poderia ser usada com objetivos maliciosos? Podia. Ou não poderia ser explorada, desmontada, reutilizada para, por exemplo, precisamente ultrapassar os captchas e proporcionar uma bela dose de spam? Mas isto também é já possível sem esta extensão. Esta extensão só facilita a vida realmente aos humanos reais.
bem intencionados, porque os outros já têm os meios para fazer isso. Bom, eu começo a pensar que se calhar a melhor maneira de evitar estas chatices todas da internet é não me ligar à internet. E voltar Pelo ao menos papel. à web dos normais, sim. Mas eu estou à vontade, porque eu tenho aquela tralha toda ali, eu posso muito bem passar o dia sem internet, tenho ali o que entretém. E o problema é que há muitos captchas que não têm essa funcionalidade de acessibilidade de usar áudio, embora a maior parte ainda tenha, pelo menos dos que eu vejo. Mas pronto, é uma extensão útil. Ainda não a testei, na verdade, mas hei de testar. E há outra também fixe, que é o Clear URLs. E o que é que ela faz? Ela remove informação de tracking que está presente nos endereços dos sites. Há outras extensões que já fazem isso, outras extensões de privacidade, mas se ainda não as utilizarem, é mais uma que é possível utilizarem. O Pedro Gaspar está a dizer que navegar na internet sem JavaScript é quase impossível. Eu digo que é precisamente o oposto. Navegar na internet com JavaScript é quase impossível. Se navegares nos sites certos, podes perfeitamente navegar sem JavaScript. É só ires ao Internet Archive e ver sites de 1998. Não, nem é preciso. Já há alguns sites que consegues navegar bem sem JavaScript. O problema é precisamente o contrário. O JavaScript torna a experiência de utilização dos sites horrível. E eu prefiro entrar num site e o site não estar imediatamente a funcionar e eu ir ativando o JavaScript que é preciso, do que estar para já descarregar logo quantidades gigantescas de JavaScript que só tornam o site mais pesado e até o carregamento do site pesado. Além disso, tem benefícios de privacidade que são consideráveis também. Em relação à navegação e à maneira como nós navegamos, eu leio imensos artigos de jornais, muita coisa, e blogs e outras coisas, não é? Aquilo aparece-me no Mastodon e eu tenho usado muito aquela extensão, como é que chamava aquilo? Tabstash, porque acabo por ter tantos artigos que eu ponho de lá. Ok, agora não consigo ler, vou ler mais tarde, vou juntando tudo numa caixa, ok? Uma das funções que eu uso mais no LibreWolf, que é uma forquilha de Firefox, é aquela função para tornar a página só de texto simples. É a primeira coisa que eu faço quando estou a ler qualquer coisa, é carregar nesse botão para limpar todas as formatações e artifícios desse site e deixar só o texto simples. Quando é possível. E francamente, eu começo a preferir sites de internet que façam um esforço de apresentarem páginas simples, com texto simples, sem adornos, sem formatações exageradas, sem nada especial. Cada vez mais. Gosto mais disso. Eu também. Aliás, estava a usar um serviço que deixou de existir porque foi comprado por uma empresa daí que ajudava-me também com isso. Enfim, e ainda continuando aqui na senda de utilizar perfis. Qual é que o problema quando a gente usa perfis? É que quando a gente olha para uma janela, a gente não tem uma forma de identificar facilmente qual é o perfil. Então pensei, ok, vou utilizar temas de Firefox para me distinguir qual perfil é que eu estou a utilizar. Qual é o problema? É que a maior parte dos temas de Firefox são horríveis. São horríveis e têm bonecada e eu não gosto nada dessas coisas. O que é que eu pensei? Ok, vou fazer uma pesquisa nas extensões do Firefox sobre uma coisa qualquer que me permita só alterar cores. E como é que tu não gostas de bonecada e és fã das tias? Isso não faz sentido nenhum. Não, eu não gosto de bonecada. Eu gosto de ver bonecada quando eu quero ver bonecada. Quando eu quero ver coisas normais, vejo coisas normais. É muito triste viver assim. Pronto, eu gosto de escolher quando é o momento de ver bonecada. E então, encontrei uma extensão chamada Firefox Color. E o que é que esta Firefox Color permite fazer? Permite simplesmente gerar temas de Firefox em que tu mudas cores dos vários elementos da interface gráfica. Ele aplica isso imediatamente no teu navegador e permites
exportar ficheiros para instalares em outra máquina ou teres como backup e poderes experimentar e reverter facilmente as tuas alterações. E portanto, tu aplicas esses sistemas diferentes a cada perfil. Exatamente. E assim é mais fácil. Personalizando cada tema para cada perfil. Yeah. Põe uma cor... Não é trabalha mais? Não, trabalha menos porque o poder olhar para uma janela e perceber não é nesta janela que eu quero estar. E depois não, sim. Percebo perfeitamente. É preciso separar a navegação pessoal e a navegação profissional. Exatamente. Quando queres ver porno, quer dizer, não pode ser no mesmo perfil do que estás no trabalho, não é? Eu quero que fique aqui registado em áudio. Eu não disse nada. Foi ele que disse. Mas eu disse que quando tu queres, não é quando eu quero, é? Quando isto for apresentado em tribunal como prova, está aqui gravado. Ele é que disse, junto todos os juízes, não fui eu. E basicamente tu olhas rapidamente e distingues rapidamente que estás na janela errada e consegues identificar também rapidamente a janela certa. E só o tempo que tu deixas de gastar a procurar a janela certa é tempo ganho ao longo do tempo. Bem, houve um tempo na minha juventude em que isso me teria dado imenso jeito, porque era a Natália, a Genoveva, a Maria, como é que chamava a outra rapariga estrangeira? Não me lembro, estava muito bêbado. E aquele marinheiro senegalês daquele navio com bandeira do Panamá. Ai, como é que ele se chamava? Bom, não interessa. Vamos aos nossos anúncios e apelos. Já que estamos a falar de Firefox e extensões e não sei o quê, eu segui o teu conselho e instalei aquela extensão do Firefox Multi-Account Containers para tentar separar as minhas navegações em perfil pessoal, profissional, etc, etc. Mas talvez seja burrice minha, não consigo perceber se é possível criar perfis personalizados ou se estou limitado àquelas 4 categorias. Não estás limitado. Aquilo são meramente exemplificativas para ajudar as pessoas a entender o conceito. Se tu carregares, tiveres com o Firefox aberto, ou neste caso o LibreWolf, arrastas o ponteiro do rato para cima do botão mais, que está junto das tabs, das abas, e carregas e deixas o dedo lá uns segundos. Com o botão direito ou esquerdo? Botão esquerdo. E ele mostra-te uma lista e vais lá em baixo e vês uma coisa, gerir contentores. Depois fazes o scroll para o fundo da página. Ai, que lindo! Não sabia nada disto, também não estava escrito em lado nenhum na página da extensão. Uma vergonha. Isto ajudar o utilizador a descobrir. Que espetáculo! Não fazia... Eu descobri acidentalmente. De ideia. Uau! Ok, agora tenho uma pergunta que segue. Ok. Posso fazer... Por exemplo, neste momento eu não estou a usar nenhum tipo de sincronização de conta. Eu corro o risco de, quando eu fizer uma nova instalação, como é que eu faço para exportar isto? Se tu exportares o teu perfil, isto vai tudo incluído. E se eu, portanto, tudo o que eu exportar, incluindo estes perfis separados, estes contentores, vamos chamar assim, isto vai tudo na exportação? Vai assim, os perfis exportam-se todos individualmente, não há outra forma de fazer, mas cada vez que exportas um perfil, exportas tudo isso. Mas eu queria uma maneira de exportar isto tudo de uma só vez, porque depois vão acabar por ser muitos. Não, estás a confundir perfis com containers. Isto são containers, não são perfis. Ok, e então dentro do perfil estão lá os containers todos, é exatamente. Isso? Ok. Epá, se vocês não conheciam esta extensão, experimentem, que a minha alma está parva. Pronto. É só seguir as instruções, vão lá atrás na gravação. Exatamente. Outra coisa, por exemplo, descobres um site novo, queres criar um container para ele, vens aqui, crias, e depois na barra de endereço tens lá atribuis 3 quadradinhos e uma seta. Esse é o símbolo, da extensão. Exatamente, tu carregas lá e consegues dizer para ele abrir sempre este site naquela extensão, naquele container, aliás. Sim, isso eu já fiz para várias coisas. Boa. Eu não sabia que podia fazer contentores personalizados. Pronto. Consegues, e o que eu faço é ter um container para cada site. Já ganhei o dia. Vou contar as novidades cá em casa. Pode ser que me deixem sair do sofá esta noite.
Pronto, e o Pedro Gaspar está aqui a lembrar uma coisa que eu também falei no último episódio, e que é o passo seguinte a isto, que é usar também o Temporary Containers, que é uma outra extensão que utiliza os containers do Firefox. O que é que ela faz? Cada vez que abres, se configurares corretamente o navegador, cada vez que tu abres uma nova tab, ele cria um contentor só para aquela tab. Ou seja, todos os outros sites onde tu navegaste nunca têm acesso a nada que está dentro daquele container. Tu navegas ali naquele site à vontadinha e quando fechas a tab, ele apaga a tab. E vai à sua vidinha e não deixa nada. Exatamente. Okay. Sim. Eu gosto muito disso e configuro para fazer isso, para criar containers cada vez que abres uma nova tab, e depois podes fazer lá uns ajustes sobre o comportamento quando segues links. Por exemplo, o ideal em termos de privacidade é ele fazer isso por omissão para sim, cada nova aba aberta. Exatamente, é o que eu faço. Como é que fazes isso? Há uma opção, instalas aquela extensão e há lá uma opção que carregas lá que é Automatic Mode, e ele passa a fazer isso automaticamente. Nice. E mais ainda, estás a navegar nesse site que está dentro desta extensão e queres navegar para um outro site, e ele, ao carregares no link, ele vai abrir uma nova extensão. Agora, não lembro se ele faz isso automaticamente, se é um dos ajustes que eu tenho que fazer na configuração, mas ele permite fazer a separação por domínio e por subdomínio, e permite deixar de escolher se fazes quando segues o link ao clicar no botão esquerdo do rato, se é pelo menu de contexto do botão direito do rato, ou ao clicar com o botão do meio do rato. Portanto, ele consegue fazer ter estes comportamentos todos diferentes, e tu podes escolher qual preferes, ou podes pôr um diferente em cada uma destas opções de navegação. Good, excellent. Exatamente. E também permite fazer outros filtros mais avançados, mas eu nunca experimentei. O ideal para lixar os rastreadores todos da internet seria nós conseguirmos fazer isso tudo e, por cima disso, carregar um user agent diferente de forma aleatória para cada página. E se ele não faz? Bolas. Mas era fixe. Existem extensões fixes também para o Firefox para mudares o agente. Mas, aliás, dá para fazer isso, sim senhor. Estou a mentir. Acho que é o Switch. Deixa eu ver. Ainda não instalei neste perfil. Porque não estava a contar se precisar. O episódio de hoje é o Natal das extensões, malta? Verdade. Isto agora, linkzinhos ali todos nas notas, vai ser um gosto. Deixa cá ver. Onde é que eu tenho as minhas extensões? Está aqui, gerir extensões. Vamos gastar isto para vir aqui para a janela certa. Ora, há uma extensão que se chama User Agent Switcher and Manager. Acho que é uma das também recomendadas pelo Firefox. E ele permite escolher e aplicar o User Agent à janela ou ao contentor. É isso. E é fixe porque assim ele não gera uma diferente para cada tab, mas tu podes dar-te o trabalho de nas que achares mesmo importantes, antes de abrires o endereço, ir lá mudar o User Agent e depois copiares o endereço. Agora que estragaste tudo quando disseste se quiseres ter trabalho. Não. Exatamente. Não. Pronto, era fixe que estas extensões estivessem todas integradas, até porque, por acaso, estas acho que não são do Firefox. Esta aqui acho que não é do Firefox. Mas era fixe que houvesse uma integração entre estas extensões, eu concordo. Era uma ideia muito porreira. Infelizmente não é possível. Vou tentar fazer um feature request não sei qual deles é que hei de fazer, ou se quer ser possível. Vou perguntar a alguém que eu conheça na Mozilla. Estas coisas todas, em vez de serem extensões, podiam ser funcionalidades de base do Firefox, que eu acho que teriam a adesão de uma boa parte das pessoas que preferem usar Firefox, porque são coisas que são essenciais para navegar com alguma privacidade. Eu acho que isto, em vez da tralha de IA que eles querem lá enfiar, era um bom investimento. Atenção, eles não enfiaram tralha de IA. O que eles introduziram foi coisas que podem permitir-te, caso tu queiras usar tralha de IA.
Aqui, por exemplo, o multi-account container eu acho que devia vir por omissão. Não vejo nenhuma boa razão para não ser esse o caso. O resto não são funcionalidades que a maior parte das pessoas utilizem ou queiram utilizar, por isso não, mas podia haver uma forma de levar as pessoas a descobrir estas extensões que fosse mais fácil e eficaz também, porque eu conheço estas extensões porque gosto de perder tempo no site de extensões da Firefox. Sim, é uma coisa de nicho para pessoas obcecadas e com demasiado tempo livre. Eu percebo o que queres dizer. Pronto. Mas sim, e são claramente pontos fortíssimos para o Firefox. Enfim, curiosamente, eles também têm uma muito fixe, que eu já falei, que é o Firefox Relay. É um serviço também online da Mozilla que permite gerar aliases para o teu endereço de e-mail, para que não tenhas de meter o teu endereço de e-mail em nenhum site. O que acontece é que o site envia para aquele endereço falso e a Mozilla reencaminha para ti. E assim tu podes dizer, ok, já não tenho interesse neste aliás, Mozilla apaga-o e os mails deixam de te chegar. É cada vez mais importante proteger a nossa navegação na internet. Os tempos não estão fáceis, as coisas ainda vão piorar e nós devíamos era fazer muitos amigos chineses e perguntar amigos da China, como é que vós fazeis no vosso cotidiano para ter certeza que não está o Xi Jinping a espreitar por cima do vosso ombro. E eu aposto que eles têm muito mais experiência do que nós nessas manigâncias todas. Nós estamos mal habituados. Pois, um bocadinho também. Há ainda outra coisa que eu quero mencionar, é que nós não falámos disso num dos episódios da Voz dos Direitos Digitais, mas o PAN tem uma proposta super interessante que eu apoio e na qual já tinha pensado, mas ainda não pensei de uma forma eficaz de fazer. E também não estou convencido que a forma que eles estão a fazer, ou propõem-se fazer, aliás, seja a forma ideal. Que é um serviço de aliases também, mas em vez de ser para o e-mail, ser para o número de telefone. Bem visto. E eles propõem ser a Anacom a fazer isso. Não excluo essa possibilidade, mas gostava de refletir mais sobre a possibilidade de não ser a Anacom e quais são os riscos de ser a Anacom e quais são as vantagens de ser a Anacom. Eu preciso refletir sobre como é que isso funcionaria para começar. Sim. E se não poderia haver abusos desse serviço? Certamente que pode haver abusos. Assim, este tipo de coisas permitem sempre um abuso, também permitem proteger. Agora, se a vantagem de autoproteção é maior ou não é, não sei. Eu preferia. Eles também fazem uma série de propostas contra abusos e fraudes utilizando telecomunicações. E já não me lembro se eles propõem alguma que seja uma lista negra ou uma lista branca de números, mas eu concordo que coisas dessas pudessem ser feitas a nível do operador de telecomunicação ou da Anacom, porque se calhar nós não queremos que as pessoas do operador saibam, tenham uma lista fácil de quais são os números que podem telefonar para uma pessoa. Mas depois a implementação prática disto é um bocadinho problemática, porque faria com que o operador tivesse de perguntar à Anacom: este número pode telefonar àquele, e cada vez que aquele número queria telefonar a alguém. Portanto, isto não é prático. Se eu fosse político profissional, dava-te já a resposta que tu precisavas. Isso resolve-se com IA. Pronto, mas não. Mas pronto, é uma coisa que se tem que pensar melhor. Ocorreu-me agora um pensamento brilhante que vocês podem escrever num canhanho aí em casa. A IA está para os problemas organizacionais e administrativos como o ar-condicionado está para os problemas arquitetónicos das casas em Portugal. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Tá bem. Escusam de bater palmas. E pronto, olha, fizemos um episódio dedicado a Firefox, não era a intenção. Temos montes de coisas para falar, mas pronto, fica o conteúdo. Queres acrescentar alguma coisa? Tais como? Quais coisas? Tais como? Quais como? Olha, temos notícias sobre o Ubuntu,
Temos o fim de vida do Então, 24/7. Porque é que havíamos de ter notícias sobre o Ubuntu? Isto é o podcast Firefox e outras cenas. Parece que sim. Pelo menos nos últimos 2 episódios parece que sim. Temos novidades fixes do Ubuntu, temos ainda coisas sobre o State of the Open Home que eu assisti, que ainda não falei porque aquilo são várias horas de programa, e embora já tenha assistido, ainda não tive a oportunidade de falar aqui. E há o End of Life do Focal e o que fazer a esse respeito. Também já há uma nova versão com nome e tudo, que está em desenvolvimento. Portanto, há aqui coisas para falar, além de haver também algumas novidades do Bports. Portanto, olha, fica para um próximo episódio, que provavelmente não vai ser na próxima semana, não sei ainda. Não sei, diz-me, conta-me. Então, como assim? Então, não vai haver? Então, vais assegurar isso? Vais-te comprometer aqui com os nossos ouvintes em gravar um episódio? Não, era o que faltava. Pronto. Não me pagam. Pronto. O que tu queres dizer é que na semana que vem tu não vais poder gravar? Exatamente. Eu também não sei se vou poder gravar. Portanto, está em aberto. Está a 50-50, com 50% de probabilidade de não acontecer e outros 50% de probabilidade de não acontecer. Fantástico. Portanto, 50-50. É uma matemática impecável, pá. É, não é? Por isso é que eu não fui para o IST. Pronto. Mas está impecável. Atenção, está absolutamente correta. Portanto, não te podem apontar que não está. Resta então dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Já não bebes mais hoje? Não.